Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção de Deus venha alcançar o teu lar, a tua casa, a tua família. Eu estou passando aqui para, neste momento, ministrar uma palavra de Deus sobre a tua casa, ministrar aquilo que o Senhor Ele tem colocado neste dia no meu coração. Logo após a ministração da palavra de Deus, nós queremos estar orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pelos seus familiares, porque nós cremos que o tempo é oportuno para buscarmos a bênção de Deus. Deus abençoe a nossa irmã Bárbara, o seu lar. Deus abençoe nossa irmã Valdirene, a nossa irmã Roselita e todos os irmãos e irmãs que estão participando deste momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Meu irmão, eu quero convidar você para abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Nós vamos estar lendo apenas 2 versículos, Gênesis, capítulo 26, e o versículo de número 3 e número 4. Amém? Apenas 2 versículos para a nossa breve meditação. Enquanto você abre a sua Bíblia e localiza a referência bíblica, eu quero um abraço a todos os nossos irmãos aí do Brasil, que estão participando também conosco, que a bênção de Deus esteja alcançando o seu lar e a sua família. Nossa irmã Miriam, que Deus te abençoe, minha irmã, que a bênção de Deus alcance o seu lar, a sua família nesta tarde. Gênesis, capítulo de número 26. Vamos ler o versículo 3, ou melhor, vamos ler do versículo 1. Gênesis, capítulo 26. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eu gostaria de destacar o versículo de número 3. Mora nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Meus amados irmãos, se você observou o início da leitura, o texto sagrado está nos falando de um tempo de crise, de um tempo de escassez na vida do patriarca Isaque. O texto sagrado vai destacar que houve uma fome na terra de Gerar. Mas algo que me chamou a atenção dentro deste texto foram as orientações que Deus vai dar para Isaque no meio da crise. Eu quero dizer para você neste dia que toda crise ela está sob o controle da mão de Deus. Quem sabe você está vivenciando uma crise espiritual,
uma crise familiar, uma crise econômica, mas eu quero te dizer nesta tarde, neste dia, que a boa mão de Deus paira sobre a tua casa, paira sobre a tua família neste dia. Observe que o texto vai nos dizer que Isaac ele vai receber a orientação de Deus no meio da crise. E se você observar o texto sagrado, versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te dou. Há duas coisas que Deus está falando para Isaac. Primeiro, não desças ao Egito. E em segundo lugar, Deus está dizendo para Isaac: resista à fome. Pastor, eu não entendi. Deus estava dizendo para Isaac: não saia de Gerar, mas resista este tempo de escassez. E Deus está falando com alguém nesta tarde, a você irmão, a você irmã, resista. Pastor, a condição é adversa, o problema está insuportável, mas Deus está dizendo para você: não busque alternativas, não busque atalhos. Deus está dizendo para você: resista, resista. Suporte esta crise, suporte esta tribulação, suporte esta adversidade, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Parece ser até incoerente Deus orientar Isaac dizendo: não saia do lugar da crise, não saia do lugar da prova, mas Deus estava dizendo para Isaac: meu filho, resista à fome, resista à crise, resista ao problema. Por quê? Porque Deus tem promessas para a tua história, Deus tem promessa para a tua vida. E quais foram as promessas que Deus fez para Isaac no meio da crise? Se você observar o versículo 3, está dizendo: eu serei contigo e te abençoarei. Deus estava dizendo: Isaac, a minha no meio da crise. Minha irmã, meu irmão, independentemente da crise, independentemente do problema, o Senhor está falando contigo: eu estou contigo. Você tem a presença de Deus, você tem o consolo da parte de Deus. E a segunda promessa que Deus faz para Isaac: eu vou te abençoar. Observe o versículo 3: eu serei contigo e te abençoarei. A bênção de Deus vai chegar na casa, a bênção de Deus vai chegar na tua família. Qual é a primeira promessa, pastor? Deus está dizendo: eu estarei contigo no meio da crise, no meio da provação, no meio da tribulação. Eu estarei contigo. Deus está conosco em todos os momentos. Deus está conosco quando você adora, mas quando você está triste, Deus também está com você. Deus está conosco quando estamos motivados, quando estamos animados, mas quando o desânimo chega, Deus também está conosco. Deus está conosco no tempo da alegria, mas no tempo da tristeza, a presença de Deus também se faz presente. O salmista diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E nesta tarde há uma palavra de Deus liberada para a tua casa, há uma palavra de Deus liberada para a tua família, para o teu lar.
Deus está contigo no meio da tribulação, no meio da angústia. Talvez você diga: pastor Davi, é insuportável. Pastor Davi, eu já cheguei no meu limite, eu não consigo mais me suster diante desta adversidade. Mas Deus está usando a minha boca para declarar sobre a tua vida um tempo novo, uma história nova. Deus está trabalhando. Se você pode adorar a Jesus, adore. Se você pode declarar que Ele é Senhor, que Ele tem o controle da tua história, agradeça a Ele, faça isto, oh glória. Mas observe que Deus vai fazer uma segunda promessa para Isaac, no versículo de número 3. Eu vou te abençoar. Você recebe esta palavra? Eu vou te abençoar. E por isso que Deus está falando com você nesta tarde. Resista, suporte, persevere, não se desanimes, porque Deus vai te abençoar. O que Deus estabeleceu para a tua vida vai se concretizar. Oh, glória, adore ao Senhor aí na tua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver me ouvindo. O momento é propício para adorar, o momento é propício para agradecer a Deus, porque Deus nesta tarde, neste dia, nesta manhã, nesta noite, no momento que você for assistir esta live, Deus está projetando a bênção dele sobre a tua casa. Primeira promessa de Deus: eu serei contigo. Segunda promessa: eu vou te abençoar. Mas escute o que Deus falou para Isaac: resista, resista, persevere, não saia do lugar da prova, não saia do lugar desta crise. Queridos, a Bíblia vai nos falar de alguém que no meio da fome, no meio da cidade, suportou a fome e alcançou a bênção de Deus. Eu estou falando do nosso Cristo. Jesus foi tentado no deserto. Jesus foi tentado para ceder na hora da fome. No Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus também nos fala sobre a tentação do Cristo no deserto. É uma das propostas que o adversário fez para Jesus naquele momento de oração e jejum. Foi Deus em pães. Que proposta tentadora! Na hora da escassez, na hora da fome, você procurar um atalho, você procurar um outro recurso. Foi o que Satanás ofereceu para Jesus. Jesus, você está com fome, eis aí as pedras, transforme ela em pão. Ou seja, Satanás estava propondo para Jesus seguir a orientação dele. Mas Jesus, diz o texto sagrado, respondeu a Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh glória! O que é isso, pastor? No meio da fome, no meio da crise, Jesus está nos ensinando que devemos ser perseverantes. Aleluia! Siga o exemplo do nosso mestre. Resista à fome, suporte, não ceda. Quem sabe o adversário tem criado ocasiões para você negar o Cristo, para você abandonar a fé, para você deixar os teus princípios. Quem sabe o adversário tem usado pessoas para estimular você a sair dos propósitos de Deus. Mas Deus está usando os meus lábios nesta tarde para te dizer: suporte, resista, persevere,
Aguente. Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus, ela está sobre a tua vida. A bênção de Deus, aleluia, ela vai promover algo na tua casa. Por outro lado, nós temos um outro exemplo negativo de um homem que cedeu na hora da fome, de alguém que trocou a bênção de Deus no momento da fome. Eu estou falando de Esaú. A Bíblia diz que Esaú chega na sua casa, ele estava no campo, quando ele retorna, ele está tomado de uma fome desesperadora, e ele encontra o seu irmão preparando uma refeição, um guisado, uma sopa de lentilhas, e a proposta que Esaú faz para o seu irmão Jacó é que ele lhe daria a sua primogenitura em troca daquela sopa. Pastor, o que significava o direito da primogenitura que Esaú tinha? Em primeiro lugar, quem tinha o direito, ele tinha o direito de liderar a adoração a Deus. Em segundo lugar, quem tinha o direito da primogenitura, ele tinha a bênção de Abraão sobre a sua vida. Porém, o texto sagrado deixa claro que na hora da fome, Esaú trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Querido, quem sabe Deus está alertando a tua vida neste dia. Quem sabe você está sendo tentado a trocar a bênção de Deus por algum prato de lentilha. Mas a verdade é que isto logo vai acabar, que isto logo vai se perder, mas a bênção de Deus, ela permanece. Deus está falando com você nesta tarde, minha irmã. Não troque a bênção de Deus por nada. Não abra mão da tua vitória, mesmo no meio da crise, mesmo que seja tentador a circunstância. Deus está falando para você: permanece no teu lugar, eu vou te abençoar, a minha presença é contigo. Existem pessoas que têm trocado a bênção de Deus por pratos de lentilha, e a Bíblia vai nos dizer que Esaú fez aquela troca, abriu mão do direito da bênção de Deus por causa de um prato de lentilha. Quantas pessoas hoje, por bem menos, têm abandonado a sua fé, por bem menos têm abrido mão dos seus princípios espirituais. Quantas pessoas hoje têm deixado os princípios, as diretrizes espirituais por coisas tão banais? Quantos têm trocado a palavra de Deus por coisas inúteis? Quantos se ausentaram da casa de Deus, se afastaram, abandonaram a casa de Deus para viver um momento supérfluo, momentâneo, fora da presença de Deus? Mas Deus, nesta tarde, está dizendo para mim e para você: não saia do lugar que eu tenho te colocado. Oh glória! Calamantio relavasse, eleplou mecando comundaravasséria. Nesta tarde Deus está visitando o coração de alguém. Nesta tarde Deus está encorajando alguém. Nesta tarde Deus está levantando as mãos de alguém. Relevácia. Mas o Senhor está dizendo para você: oh glória, volta. É tempo de uma reconciliação. Esaú abriu mão da bênção, abriu mão do direito de adorar a Deus por algo tão insignificante na hora da fome. Mas quando nós olhamos para o Cristo, para Jesus, ele está cheio da palavra de Deus, dizendo para Satanás:
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Pastor, o que é que nós aprendemos com este relato bíblico na vida de Jesus? Meu irmão, minha irmã, na vida do crente também tem os momentos das crises, das enfermidades. Na vida do crente aparecem também as pedras. Nem sempre a nossa vida cristã você vai desfrutar dos pães da vida cristã. Existe o momento das pedras. Jesus estava rodeado por pedras. Jesus estava num deserto, mas Jesus estava em oração e jejum. E talvez você diga: pastor, eu não estou compreendendo, eu estou orando, eu estou sendo perseverante, eu estou me consagrando, mas parece que eu não estou vendo mudança. As pedras continuam me cercando, as pedras continuam sendo obstáculos no meu caminho. Eu quero te dizer, minha irmã, Jesus também teve que vivenciar o tempo do deserto, o tempo das pedras, mas o texto sagrado nos diz que Jesus, quando saiu daquele deserto, saiu cheio do Espírito Santo. Nesta tarde Deus quer encher a tua vida, nesta tarde o Senhor quer te renovar, nesta tarde o Espírito Santo quer avivar o teu coração, nesta tarde o Espírito de Deus quer fazer acender esta chama espiritual na tua vida. E por isso Deus está dizendo para você, irmão, para você, irmã, não desças ao Egito. Ainda que você seja tentado a buscar um atalho, Deus está dizendo: resista, suporte, porque o Senhor tem coisas grandes para a tua vida. A palavra do Senhor nos diz que a bênção do Senhor enriquece e não vai acrescentar dores. Você vai desfrutar da bênção de Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele tem uma dupla honra para os seus filhos. E eu estou crendo num tempo de exaltação para você, num tempo de exaltação na tua casa. Alabanto comundarabasséria, eleplaito reminara pouca namarrácia. Sobre a tua vida está liberada a palavra do Senhor, e nesta tarde Deus está quebrando, está anulando, está desfazendo todo jugo espiritual, porque a palavra diz: a unção despedaça o jugo. Você pode orar ao Senhor aí onde você está, você pode bendizer a Deus, porque Deus está falando com você. Alabassúbia, elemecanto comundarabasséria. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de renovação. O mundo está sendo assolado por esta pandemia, mas Deus está querendo de comunicar alguma coisa para a igreja. E algo que Deus está comunicando nesses últimos dias, que é tempo de despertarmos, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nós renovarmos os nossos compromissos espirituais. Meu irmão, minha irmã, alabasse, quente ou remácia, siga a orientação de Deus. Pastor, o que é que aconteceu com Isaac no meio da crise? O versículo 2 que nós lemos diz: apareceu-lhe o Senhor, ou seja, Deus se manifestou para Isaac no meio da crise, e Deus está se manifestando dentro do seu lar. Deus está usando os meus lábios como uma palavra, como uma profecia para a tua vida hoje. Deus vai se revelar a você. Pastor, o que é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, siga a orientação de Deus. Observe o que diz o versículo de número 6. Assim habitou Isaque em Gerar.
Ou seja, Isaac permaneceu onde Deus disse que ele deveria permanecer. Minha irmã, Deus está falando contigo nesta tarde. Suporte, resista, seja perseverante. Aleluia, a bênção de Deus está alcançando a tua vida neste dia. Observe o que diz o texto sagrado no versículo 12. E semeou Isaac, preste bem atenção, e semeou Isaac, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor lhe abençoava. O Senhor lhe abençoava. Minha irmã, meu irmão, a tua bênção está nas mãos de Jeová. E Deus nesta tarde, Ele está se revelando para você. Deus nesta tarde, Ele tem algo para a tua vida espiritual, para a tua vida familiar. Creia no milagre de Deus. Eu quero orar com você nesse instante. Onde você estiver, acredite, o milagre de Deus está alcançando a tua história agora. Amado Deus, poderoso Pai que estás no céu, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu apresento diante de ti estas vidas que estão clamando, Senhor, pelo teu milagre e pela tua bênção nesta tarde. Ó Deus, quem sabe na tarde a tua filha, o teu filho está desencorajado, desmotivado, mas o Senhor colocou esta palavra nos meus lábios para dizer ao teu filho, à tua filha, para que persevere, para que resista, para que não ceda à tentação. Por isso, Deus bendito, eu quero te pedir agora, segura na mão desta mulher, segura na mão deste homem, na mão deste adolescente, deste teu filho que precisa de uma orientação espiritual agora. Deus, acalma o coração da tua filha, acalma o coração do teu filho, acalma, Senhor, esta família. Senhor, quantos não têm sido por esta pandemia, quantos não perderam parentes e entes queridos, mas eu quero pedir ao doce Espírito Santo agora, que venha consolar, que venha alcançar esta casa enlutada, esta casa que está vivendo dias sombrios. Espírito Santo, abre as portas que precisam serem abertas, liberta vidas que precisam de uma libertação, liberta o marido, liberta a esposa, o filho, a filha. Deus, visita agora estas vidas no Brasil, Portugal ou em qualquer parte deste mundo. Eu creio que a tua mão pode alcançá-los agora, Senhor. No teu nome eu clamo, Senhor, por um novo tempo na vida espiritual da tua igreja. Deus, nós estamos crendo, Senhor, que estes últimos dias o teu Espírito Santo reavivará a tua igreja, o teu Espírito trará avivamento na vida, Senhor, do teu povo. E por esta razão, Senhor, nós clamamos por ti, clamamos pelo teu nome. Jesus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha que está reconciliando com o Senhor, por este homem, por esta mulher que está, Senhor, tomando esta decisão, Senhor, retornando para a tua casa, recebendo a ti novamente como único, suficiente Salvador. Senhor, libera o perdão agora, libera, Senhor, a tua graça. Senhor, firma este homem, firma, Senhor, esta vida na tua presença, no teu nome, Senhor. Eu quero pedir a tua bênção, não somente, Senhor, por aqueles que estão participando nesta live, mas por aqueles que vão assistir, Senhor, aqueles que em algum momento vão receber dos seus familiares, Senhor, esta palavra ao coração do aflito, ao coração angustiado, porque eu creio no tempo
de vitória na vida, Senhor, do teu povo e da tua igreja. Nós pedimos a tua bênção, Pai Santo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, meu irmão, é tempo de vivermos os milagres de Deus. Deus está avivando a sua vida através da sua palavra. Deus está cuidando de você. Eu acredito que Deus chegou aí, dentro da tua casa, através deste meio de comunicação. Deus está assistindo você, cobrindo a sua vida com as mãos fortes dele. Alabácia, calamantoria, plácia. Deus está te alcançando na tua casa, no teu trabalho, ou você que vai assistir esta live num outro horário, pela manhã, pela tarde ou pela noite, ou quem sabe você que vai receber o compartilhamento desta live. Eu quero te dizer que Deus criou esta oportunidade para abençoar a tua vida, para te restaurar. Palavra de Deus para você: eu estarei contigo e te abençoarei. Deus está abençoando tua casa, Deus está abençoando tua família, em tudo quanto você coloca, Deus vai honrar. Isaac semeou naquela terra, ainda que alguém disse, não vai dar certo, não vai ser próspero o seu trabalho, mas ele acreditou no que Deus disse. Creia naquilo que Deus está declarando sobre a tua vida neste dia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua família em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.